E aí galera, Davi na voz. Muito obrigado pelo enorme apoio que vocês me deram nos últimos vídeos, e também por me ajudar a chegar aos 118 mil inscritos, e realizar um sonho que muitos imaginaram ser impossível. Obrigado galera por me ajudar a ganhar a placa de 100 mil inscritos. A pedido de vocês, hoje eu estou trazendo o recap da parte 24 do Prota que despertou o sistema de um deus, e se tornou o rei invencível do seu próprio território. Foi mal pela demora, eu estava esperando lançar novos capítulos. Mas como vocês pediram muito para mim trazer a continuação, eu decidi fazer a parte 24 com os 2 novos capítulos que lançou nas últimas 3 semanas. Eu vou resumir o capítulo 94 e também o 95. Devido a isso o vídeo vai ficar menor do que o normal. E como vocês já devem saber, o card da playlist dessa obra vai estar passando na tela. Lembrando, se vocês gostarem do vídeo e quiserem a continuação, deixe o like, inscreva-se no canal e compartilhem esse vídeo com seus amigos. E também comentem para dar mais engajamento. E se esse vídeo bater 10 mil likes, eu vou rapidamente fazer a parte 25 dessa obra quando lançar 3 novos capítulos. Na parte anterior, após o rei invencível ceifar a vida do Lorde Demônio, ele deu uma surra no deus Long na frente dos imortais, e em seguida, ele cortou sua cabeça. Assim, após ceifar a vida dele, o Prota falou que para todos que morreram em vão, ele oferece a cabeça desse autoproclamado deus como sacrifício. Essa cena chocante fez o Feng Qiun ficar incrédulo. Ele nunca imaginou conhecer alguém capaz de matar um deus. Após cortar a cabeça do gordo Lin, o rei invencível debochou da cara dele. E a cena que aconteceu a seguir, ele já esperava que aconteceria. Tentáculos começaram a sair da cabeça do autoproclamado deus, e se uniram no corpo dele. Essa cena não fez o Prota ficar surpreso. Ele já esperava que uma divindade seria capaz de se ressuscitar, mas ele não esperava que esse bicho ficaria mais feio ainda. Quando a regeneração do autoproclamado deus terminou, ele carregou uma esfera de energia em sua mão, e jurou que ceifaria a vida do seu inimigo. Mas antes de cumprir seu juramento, ele foi cortado ao meio sem poder fazer nada, e jogando sal na ferida, o rei invencível debochou da força do autoproclamado deus, e com esse seu ataque, ele percebeu que o gordão não tinha mais nenhum truque sem ser o oráculo de ressuscitação, e ficou decepcionado com o poder do seu adversário. Ele esperava um pouco mais de emoção, então perdendo o interesse nele, o Shen decidiu acabar com a brincadeira, e percebendo isso, o autoproclamado deus implorou pela sua vida, dizendo que eles não precisam lutar até a morte sem motivo. Ele é o herdeiro do deus dragão, por isso ele pode dar qualquer coisa que o Prota quiser, se o imortal poupar sua vida. Ele também jura que nunca mais vai machucar as formigas do reino ancião, mas se o rei invencível ceifar sua vida, haverá grandes consequências. O clã do deus dragão fará ele pagar por isso, mas apesar da sua ameaça, o Shen ignorou o deus Long, e usou sua energia para fazer seu adversário explodir em pedaços, e alguns segundos antes de perder a vida, a divindade pensou consigo mesmo que só queria iniciar uma guerra para treinar um herói que pudesse participar das competições do Campo das Estrelas. Então ele não sabe quando as coisas começaram a dar errado, ele não entende por que teve que encontrar essa entidade bizarra. Esses foram seus últimos pensamentos antes de explodir em pedaços, e com sua morte, o Prota foi parabenizado por derrotar uma entidade de nível Deus, mas devido ao status elevado do seu inimigo, a sincronização das recompensas levou um tempo para ser realizada, e enquanto ficava satisfeito com essa notificação, o sistema informou o clone do rei invencível que pertence apenas ao anfitrião número 1. É claro, esse comentário do sistema não foi levado a sério pelo Shen, ele é os 2 anfitriões, então não fazia sentido o favoritismo do chat GPT, mas parando para pensar, ele lembrou que o sistema nunca foi visitar ele quando estava na cápsula do tempo espiritual. Ele sabe que seu clone demoníaco era mais bonitão, mas os 2 deveriam receber o mesmo cuidado. Deixando esse assunto de lado, ele ficou envergonhado ao ver os cultivadores felizes pela sua vitória. A Tianxi já não estava se aguentando mais de tanto chorar, então envergonhado com a idolatria deles, o rei invencível avisou que o Dão Celestial estava prestes a aparecer, mas estragando sua felicidade. O Feng Qiun falou que agora eles não precisavam mais fugir desse lugar, agora eles podiam ficar no planeta ancião sem precisar se preocupar em fugir. Esse comentário fez o Prota entrar em pânico. Se o Feng Qiun não for para as 9 províncias, vai dar tudo errado no futuro. Então, para evitar o pior, ele estragou a felicidade deles, dizendo que eles não podiam ficar no planeta ancião. O problema com os deuses ainda não foi resolvido. A morte do autoproclamado deus só vai trazer uma paz temporária, especialmente o Feng Qiun. Ele não podia ficar no planeta ancião. Se ele não for para as 9 províncias, o mundo no futuro será destruído. Após dizer isso, ele percebeu a confusão dos imortais.
E explicou para eles que na verdade, ele é um imortal do futuro, ele voltou para o passado para salvar o continente ancião da sua ruína. Agora que tudo está resolvido, a próxima responsabilidade deles será ir até o continente das 9 províncias para proteger o seu povo. Se eles não forem para o planeta Kyushu, a linha do tempo vai ficar toda errada. É possível que o continente ancião seja afetado, ou até destruído. É claro, Prota não sabia que o continente realmente seria destruído por causa disso, mas ele não revelou essa parte. E ouvindo essa revelação chocante dele, a Tianxi e os imortais ficaram chocados, mas diferente deles, o Feng Qiun começou a se achar. E se gabou dizendo que nunca imaginou que ele teria a responsabilidade de não só proteger o continente ancião, como também de proteger o continente das 9 províncias, ao mesmo tempo que os imortais estavam sem saber o que fazer após a revelação bombástica do Prota. Um olho demoníaco apareceu no céu, enquanto dizia que o deus do planeta ancião está morto. Por isso estava na hora de escolher um novo mestre. Ao ouvir isso, todos os imortais pensaram que o novo mestre do continente seria ninguém mais, ninguém menos que o Shen, e que a partir de agora o planeta ancião seria abençoado com o seu novo deus, mas totalmente diferente do que eles imaginaram. O olho demoníaco ficou surpreso com o grande poder divino de um certo indivíduo, e escolheu essa entidade como novo mestre do continente ancião, mas essa pessoa não foi o rei invencível, na verdade foi a Tianxi. Ao verem isso, os imortais ficaram surpresos e começaram a pensar que os céus cometeram um erro. Até o Prota ficou chocado com essa situação. Ele não esperava que outra pessoa seria escolhida. Ele tinha certeza que seria o novo deus do continente ancião, enquanto a Tianxi sentia uma tremenda dor e perdia o controle do seu corpo. O olho demoníaco disse que essa é a sua decisão final e não pode ser questionada. O novo mestre desse planeta será a Tianxi. E ela deve aparecer no templo dentro de um dia para que ela possa se tornar oficialmente a dona do continente ancião. É claro, Prota não gostou da decisão da criatura, mas quando ele foi ensinar uma lição para a entidade, uma mão segurou seu braço, e ao olhar para ver quem era, ele ouviu a Tianxi falando que o jovem herói não iria para lugar nenhum. Tudo o que ele tentar fazer para mudar o dono do planeta será inútil, os céus já decidiram. A nova mestre é ela, e em seguida com um sorriso aterrorizante, ela comemorou a morte do autoproclamado Deus, dizendo que depois de 10 milhões de anos, aquele porco finalmente morreu. Ao ouvir a fala seguinte dela, o Prota percebeu que essa que estava falando é o espírito do artefato. Ela disse que isso tudo foi um teste. No começo, ela não esperava nada dele, mas ele surpreendeu bastante ela. Ele se saiu muito bem, então ele não precisa se preocupar. Depois que ela dominar todo o continente, ela vai recompensar ele de acordo com todas suas conquistas. Ao ouvir o deboche dela, o rei invencível declarou que o artefato era só uma desculpa. Ela só queria que ele matasse os deuses pelos seus próprios interesses, para que ela pudesse usar o corpo da Tianxi para dominar o continente ancião. E confirmando sua suposição, ela elogiou por pensar rápido, e em seguida falou que pensou que ele entraria em pânico quando descobrisse isso, mas isso não aconteceu. Por isso ela acredita que ele já sabia do seu plano, e perguntou desde quando ele sabe sobre isso. E ele respondeu que aquela história dela era inacreditável, nada fazia sentido, estava na cara que era tudo mentira. Ao ouvir sua resposta, a Tianxi deu um sorriso de excitação, e disse que apesar do que ele respondeu, ela sabe que ele acreditou nela no começo. O rosto irritado dele diz isso, e confirmando a teoria dele, ela explicou que criou inúmeros artefatos, cada um deles contendo um dos seus clones. Ela os chama de artefatos de espíritos. Essas criações são espalhadas pelos céus e pelos mundos, buscando encontrar pessoas com potencial. Eles influenciam as pessoas a lutarem contra os seus próprios deuses. E assim que um deus morre, ela aparece sem ninguém perceber, para tomar o continente para si mesma. Depois disso, todas as criaturas do continente se tornam a sua fonte de força, e suas vidas preciosas são sacrificadas em nome da sua cultivação. Ao ouvir essa revelação aterrorizante, o Feng Qiun percebeu que matar Deus era só uma forma de remover as defesas do planeta ancião, para que os outros deuses apareçam para dominá-lo. E após sua explicação, o espírito do artefato disse que ainda precisa ir até o templo antes que tudo acabe. Então os imortais devem aproveitar esse tempo para se despedir do seu amado continente pela última vez. E terminando de dizer isso, o espírito do artefato deixou o corpo da sua hospedeira, e recuperando o controle do seu corpo, a Tianxi implorou com toda a sua força para o Prota não deixar o espírito chegar até o templo, senão o planeta ancião será destruído. E acalmando ela, o Prota prometeu que não deixará esse continente ser dominado por outro deus, ele vai ser aquele que dominará o planeta ancião. Ao mesmo tempo o sistema notificou
que o planeta ancião será dominado oficialmente pela deusa do espaço-tempo em 10 minutos. Depois disso, todo o continente será sacrificado. Se esse planeta for destruído, o Rei Invencível falhará na terceira missão. No minuto seguinte, 3 buracos de cores diferentes apareceram no céu, e vozes de entidades divinas ecoaram pelo planeta todo. Eles diziam que já sabia que o filho do Deus Dragão era só um inútil, mas eles não esperavam que ele morreria tão cedo, e graças àquele porco. Eles têm mais um continente que está prestes a ser consumido pela morte. E ouvindo essas vozes, e também vendo os buracos no céu, todos perceberam que os deuses estavam usando seus poderes para analisar o planeta ancião. Não era só um deus, era vários deuses. Enquanto isso, no espaço sideral, uma entidade divina voa em uma grande velocidade em direção do templo do continente ancião. E essa entidade que chegou no templo é a deusa do espaço-tempo, Qian Vanshin. Ela demorou só uns minutinhos para chegar no seu objetivo, e pensou consigo mesma que depois de viajar de volta, ela percebeu que a jovem ela de 10 milhões de anos atrás era bem inocente, mas deixando esse pensamento de lado, ela começou a procurar pelo espírito do palácio do Deus Dragão. Assim, uns 40 segundos depois, uma criatura apareceu perguntando o que a deusa do espaço-tempo veio fazer no seu território. E vendo ele, a Qian Vanshin explicou que essa criatura é o espírito do templo, o guardião que protege os altares continentais. Ela precisa convencê-lo para conseguir a autoridade sobre o continente, e para realizar seu objetivo, ela mentiu para o dragão, respondendo que veio para avisar que o Long Lu morreu. Foi uma morte miserável, ele foi despedaçado por um imortal. Então, como seria vergonhoso para o clã dos dragões se essa notícia se espalhasse, ela veio informar o espírito do templo. E ouvindo sua revelação, o dragão não conseguiu acreditar que aquela entidade foi eliminada por um imortal, já que nenhum imortal seria capaz de ferir o Long Lu. Então, para provar que não estava mentindo, a deusa do espaço-tempo usou sua habilidade para fazer o dragão ver a cena do imortal derrotando o porquinho. Ao mesmo tempo, as imagens do Rei Invencível dando um fim na vida do Deus Long apareceu na mente do guardião do templo. Essas imagens fez ele ficar chocado ao descobrir que um imortal realmente derrotou um deus, e aumentando sua surpresa, a Qian Vanshin explicou que o Prota apareceu do nada, e utilizou técnicas para suprimir o Long Lu, e todos os seus movimentos foram mortais e cruéis. Mas é claro, ela não contou da onde o Rei Invencível veio. Após seu choque, a raiva tomou conta do dragão, então no puro ódio ele decretou que o imortal morreria. Seus discípulos do clã dragão caçarão aquele cara até o fim das estrelas. O imortal e também o clã dele serão exterminados. E gostando de como as coisas estavam indo, a deusa do espaço-tempo fingiu estar triste com o falecimento do porquinho, e disse que é uma pena que ela não pôde chegar a tempo para salvar o Long Lu. No final, a única coisa que ela conseguiu fazer foi usar seus poderes para restaurar a cena para descobrir o que aconteceu. Ao ouvir sua mentira, o dragão agradeceu ela por ter vindo informar ele tudo o que aconteceu, e em seguida falou que irá reportar isso aos deuses do clã o mais rápido possível. E agindo de uma maneira falsa, ela disse que só está cumprindo sua obrigação como aliada. Mas é uma pena que o continente será tomado pelos outros deuses logo. E sendo manipulado por ela, o dragão falou que foi devido à bênção dela na terra principal que o clã dragão foi de grande uso. Muitas alianças estão olhando para seus territórios com olhares maliciosos, por isso ele implora que ela se torne a nova deusa do continente ancião. E continuando sua atuação, ela aceitou fazer esse favorzinho para seu velho amigo. Ao mesmo tempo, ela pensava consigo mesma que os territórios do clã dragão receberam uma bênção de sorte especial. Assim que ela sacrificar esse continente, sua cultivação será muito aprimorada. Esse truque de usar os outros para matar os deuses foi realmente mais útil do que ela esperava. Apesar do imortal Shen ter sofrido as consequências, isso ainda é melhor do que ela se opor diretamente ao clã dragão. O processo de identificar o mestre foi muito demorado, mas os resultados foram bons, então ela acredita que não teria nenhum problema. Ela esperou 10 milhões de anos por isso. Agora finalmente é a sua chance de realizar seu sonho. Mas quando ela tentou dominar o continente ancião, algo deu errado, e ela foi impedida de se tornar a dona daquele planeta. E ficando surpreso com isso, o dragão falou que isso é um sinal que nunca ocorreu antes. Ignorando seu choque, a Qian Vanshin pensou consigo mesma, que foi atrás da permissão do Dão Celestial com antecedência justamente para evitar que os outros deuses fossem qualificados para tomar o continente, e para que ela tivesse tempo para voltar para lá. Mas algo deu errado. E mesmo tentando uma segunda vez, ela ainda não estava conseguindo receber o controle do continente ancião. E vendo isso acontecer, o dragão disse que só consegue pensar em duas possibilidades para isso estar acontecendo. Uma delas é que alguém está controlando o desejo da terra principal, e ignorando os métodos dos céus para atrasar a Qian Vanshin, mas isso não seria um problema.
Eles só precisariam esperar um tempo para que o processo seja completo. O que preocupa ele é a segunda possibilidade. O processo pode ter sido realizado sem a permissão do templo. Em outras palavras, o continente ancião já teria outro dono. Ao ouvir essa teoria, a deusa do espaço-tempo ficou chocada. E pensou consigo mesma que nesses poucos minutos, alguém violou as leis de ocupações dos deuses, e dominou o planeta ancião antes dela. Mas mesmo pensando nisso, ela ainda acredita que isso era impossível de ter acontecido. Ninguém chegaria no templo antes dela. Enquanto tentava descobrir o que estava acontecendo, de repente ocorreu uma explosão de luz, e vendo essa cena, o dragão falou que devido a essa explosão, ele acredita que o novo mestre acabou de ser escolhido. Então aquele papo de outra pessoa ter chegado primeiro foi só um alarme falso. Ao ouvir isso, a deusa do espaço-tempo ficou aliviada, e cheia de confiança esperou seu nome aparecer como novo mestre do continente ancião. Mas para seu desespero não foi seu nome que apareceu, e sim o nome do Rei Invencível. É claro, isso fez ela ficar extremamente irritada. Ela não conseguia entender como ele se tornou o dono desse planeta. Foi ela que esperou 10 milhões de anos. Ela estava no lugar certo, na hora certa, e usou as pessoas certas, então não fazia sentido ele se tornar o mestre ao invés dela. Ela queria saber o que ele fez nesses poucos minutos para conseguir roubar seu planeta. Enquanto a deusa do espaço-tempo se enchia de raiva, o Rei Invencível estava de boa na dele, sem nenhuma preocupação. Rapaziada, se vocês querem a continuação da jornada do Rei Invencível, deixa o like. E por favor inscreva-se no canal, para me ajudar a crescer o canal ainda mais. Muito obrigado mesmo pelo grande apoio de todos vocês, graças a Deus e também a vocês. Eu consegui chegar aos 118 mil inscritos, e realizei um sonho que muitos imaginaram ser impossível. Obrigado galera por me ajudar a ganhar a placa de 100 mil inscritos. Vocês são fera, valeu mesmo por todo o apoio, partiu para os 150k.